Pessoal, eu ia passar toda a teoria primeiro para depois entrar na parte prática, tá? Mas mudei de ideia, tá? Conforme eu vou apresentando as arquiteturas, a gente vai extraindo Word Embed com essas arquiteturas. Tá? Chegando nisso aqui, a gente estava no Cebol aqui. Como que a gente fixa o blob? Tá? Vou criar uma seçãozinha de texto aqui só com as importações que eu vou precisar. Nossa senhora. Importações. Tá? E aqui eu vou fazer as minhas importações. Eu vou utilizar para esta base aqui um esqueminha que eu já tenho aqui. Então, para isso, eu vou deixar ele montado. Está no meu drive, vou deixar disponível lá no Ava da UFMS também uma base, tá? Chama Amazon Food Reviews, tá? De revisões da Amazon sobre alimentações. Tá? E aqui eu vou fazer as minhas importações. Eu vou utilizar para esta base aqui um esqueminha que eu já tenho aqui. Então, para isso, eu vou deixar ele montado. Está no meu drive, vou deixar disponível lá no Ava da UFMS também uma base, tá? Chama Amazon Food Reviews, tá? De revisões da Amazon sobre alimentos, sobre comida, tá? Para que eu posso utilizar qualquer outra base, tá? Mas é que eu fiz um curso já de processamento de texto, utilizando Python, etc. E nessa parte de embeds, o instrutor utilizou isso como exemplo, tá? Essa base como exemplo. E eu achei bastante interessante os resultados. Então é um exemplo que eu achei legal, tá? Mas, enfim, que a gente for fazer aqui, dá para fazer com qualquer outra base, mas eu achei o resultado dessa base bem legal para mostrar os conceitos, tá? Então, por isso, irei utilizá-la, tá? Mas vamos lá, antes de chegar na base, né, vamos ver o que a gente precisa. Vou utilizar o Pandas. Lembrando que os notebooks que eu deixo disponível, eu coloco sempre mais comentadinho que isso que eu estou fazendo aqui, né? Então, para carregar e visualizar os dados. Eu vou precisar do Gensyn, que vai ser a nossa biblioteca para gerar os Word Embeds. Então, vou utilizar o import duas coisas, tá? Do Gensyn. Eu posso importar, obviamente, cada uma das coisinhas que eu for fazer individualmente, para não ter que carregar a biblioteca inteira, tá? Mas como eu vou ter muita variaçãozinha, para não ter que ficar indo e voltando, vou importar o Gensyn aqui normalzinho por enquanto, tá? Vou importar o Space, tá? Que eu vou utilizar para processar alguns textos. Space para... Tá? Até porque na geração das Word Embeddings, né, como eu estou utilizando o OneHot Encoding como entrada, palavras, né, que estão escritas em caixa alta, caixa baixa, ficariam diferentes, né? A questão de palavras, variação de gênero nominal também teriam representações OneHot Encoding diferentes. Então, todo aquele processamento de texto que a gente viu até agora vai valer aqui também, tá? As stop words podem afetar a geração das word embeds, né, já que elas vão ocorrer no contexto de várias outras palavras, então a gente pode remover essas stop words. Então, para isso eu vou utilizar o Gensyn, tá? Então, o Space, desculpa, import Space, tá? Outra coisa que eu vou utilizar aqui vai ser o seguinte, tá? Vai ser o TQDM, tá? Por que eu vou utilizar o TQDM e vocês utilizarem esse TQDM, que até agora a gente não viu, tá? O TQDM, ele consegue colocar uma barra de progresso para você, tá? Então, se você tem um for muito grande, depois vocês procurem TQDM, tá? No Google, ele coloca uma barra de progresso com o tempo percorrido e o tempo estimado para acabar o seu loop, tá? Então, basicamente, ele vai iterando, vai ver quanto que está demorando cada iteração, tá, do seu processo, ele estima o tempo que você gastou até o momento e com isso ele sabe o tanto que tem pela frente, tá? Então, é uma ferramenta bem útil, até porque isso que eu vou fazer aqui, como eu vou trabalhar com uma base bem grande para gerar umas embeddings bem legais, tá? Lembrando que rede neural normalmente precisa de muitos dados de treinamento. Isso daí tende a demorar um pouquinho, tá? Então, se você for replicar os passos que eu vou fazer aqui na casa de vocês, tá? É interessante utilizar o TQDM ou em alguma outra situação que você queira estimar o progresso ou visualizar o progresso do seu loop, tá? Então, a princípio, tá? Só isso daqui já bastaria, né? Então, from TQDM, import TQDM. From import foi boa, né? From TQDM,
tqdm, import tqdm. Só que daí tem um problema, pelo menos meu Colab aqui deu um problema, né? Que essa barra de progresso, na verdade, não ficava atualizando na mesma linha, ficava indo na linha de baixo. E uma solução que eu achei para isso, tá? É utilizar essa estrutura, essa funçãozinha aqui do IPython, tá? Que é esse tqdm clear, tá? E utilizando esse comandinho aqui, certo? Para ele ficar atualizando a barrinha de progresso na mesma linha, senão vai ficar um para cada linha. Se não quiser colocar, pode deixar assim, mas vai ocupar linha pra caramba dentro do seu navegador. Se for muito dado que você esteja processando, você vai aumentar muito o consumo de memória, tá? E o output aqui vai ficar bem grandinho, então vai ficar meio estranho. Tá? Então, por enquanto, eu vou utilizar essas importações aqui. Tá? Essa foi a solução que eu encontrei na internet para o tqdm funcionar no Colab. Caso não esteja no Colab ou esteja no script Python normal, não precisa disso daqui. Tá? Bom, a base de dados que eu vou utilizar vai ser da Amazon Food Reviews. Tá? Vou colocar aqui então. Base de dados. Tá? E aí essa base de dados, se eu não estou enganado, dataset, text, agora eu já tenho umas outras coisinhas que eu fui fazendo para gerar os slides. Amazon Food Reviews CSV, essa base aqui, tá? Copiar caminho, então df igual pd.read CSV, vou copiar esse caminhozinho aí. Se eu não me engano, vou colocar o shapezinho dela só para vocês verem aqui. Ó, tem 568 mil reviews. Tá? Então tem uma base de texto tanto quanto considerável. Tá, só colocando pra gente ver, ó, df head, só df mesmo pode ser. Tá? Eu já dei uma limpada que essa base vem com uma série de outras informações aqui, com ID de usuário, ID de review, etc. Deixei só o score da avaliação, né? Se alguém quiser, por acaso, fazer análise de sentimento, aí também já tem aqui disponível, né, um sumário, o que essa avaliação está falando, tá, no geral. E o texto da avaliação, isso aqui é o que nos interessa por enquanto. Tá? Bom, dado isso, o que eu vou fazer? Eu vou pré-processar esses textos aqui, como eu falei, né? Para a gente gerar as word embeds, muitas vezes é interessante que a gente padronize as caixas, tá? Para ter aquela questão de variação de caixa, gerar atributos diferentes, e com isso aumenta muito a dimensionalidade do meu Unhot Encode e simplificar termos, para fazer com que termos que variem em gênero, número e grau não sejam representados com unhots diferentes. Tá? Enfim, eliminar stop word, que pode interferir no processo. Tá? Na literatura, vocês encontram as duas possibilidades. Taca tudo, sua padronização de caixa, ou essa questão de remoção de stop word e simplificação. Tá? Já achei trabalhos reportando as duas abordagens, eu gosto mais da segunda abordagem de pré-processar o texto antes. Tá? Então, para isso, eu vou pré-processar esse texto. Hashtag pré-processando o texto. Tá? Mesma coisa como eu vou pré-processar com o Spice, né? Então, eu vou criar meu objeto Spice, objeto pré-processador de textos. Tá? Vai ser igual ao Space e o Spice. Eu falei Spice, Space, né? .load, nosso value in core web small sm, tá? E aí, se você não quiser carregar tudo, tem um negocinho bem legal que é, por exemplo, falar, ó, eu quero disable, eu não quero o named entity recognition, então eu posso tirar disability o ner para mim, e disability eu não quero fazer parser, part of speech, tá? Parser. E posso isso, eu tenho um objeto que consome menos memória. Certo? Posso ter dessa forma também. E vou fazer a minha função de pré-processamento, como a gente já está acostumado, né? Def, pré-processamento. Eu vou receber um texto. Tá? Eu vou gerar uma lista de tokens. Eu vou gerar, pode ser tokens mesmo, tokens igual NLP. Texto for o vício das chaves, for token em tokens if. Aí eu posso colocar também o list comprehension, pode ser o list comprehension, pode ser o list comprehension.
Ah, verdade, 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 verdade. Vamos fazer com list comprehension, que eu não sei que eu estou fazendo dessa forma na slide anterior. Vamos lá. Tokens. Eu vou dar um return nesse cara, certo? Vai ser o token ponto lema lower para cada token em tokens if token ponto is alpha certo, and not token is stopword, certo? Se for só composto por caractere alfanumérico e não tiver na stopword, eu retorno o lema dele em caixa baixa e já vou colocando isso na lista. Só para a gente diminuir o tamanho da nossa funçãozinha, né? Só para testar pré-processamento. I love to program in Python. O que vocês... PC... Token, desculpa. Ok, funcionando. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma coluninha aqui para o meu pandas com um textinho pré-processado, né? Só que eu vou usar o tqdm só para vocês verem. Então primeiro eu preciso habilitar ele no pandas. Então eu vou usar assim, ó, tqdm.pandas. Tá? E olha só o que vai acontecer agora que eu for processar. Eu vou criar um df. Deixa eu ver como é que está o padrão aqui, letra minúscula, maiúscula. Então tokens vai ser igual ao df text, só que em vez do apply vai ser o progress apply. Então aquele comando de cima é justamente para habilitar o progress apply, e aí eu passo o pré-processamento, tá? E agora o que vai acontecer? Vai! Rodei esse trem não, sua besta? Tá, perceba que ele tá fazendo o processamento aí bonitinho. Tá? Aqui tá o tempo que ele gastou, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, e o tempo que resta, certo? Aqui, ó, uma estimativa do tempo que resta, girando em torno de 50 minutos, uma hora, obviamente, né? Eu não vou ficar esperando aqui no vídeo, em torno de 50 minutos e uma hora, tá? Também não vou pausar e cortar, porque para fazer os slides eu já tive que pré-processar isso antes, certo? Mas confie em mim que vai funcionar o pré-processamento. Então eu já deixei aqui um CSV com os tokens, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou interromper a execução dessa célula, certo? Eu vou colocar por debaixo dos panos aqui, eu vou deixar essa célula bonitinha, como se eu tivesse rodado essa célula. Certo? Apesar que vai ficar com essa marquinha feia, mas eu vou carregar minha base de dados aqui, só para sobrescrever, só que eu tenho esse with tokens, tá? Então, with tokens, só para a gente ver a nossa base de dados. Tá aqui, ó, com os tokenzinhos bonitinhos. Acho que na verdade eu tinha esquecido de retornar a lista, o join, né? Mas enfim, não vai interferir no nosso processo, né? Normalmente eu faço assim, né? Ponto join. Esqueci de fazer aqui também no exercício que eu tinha feito. Não vai interferir no processo, porque ele vai pegar os tokenzinhos aqui bonitinhos, tá? A sequência de palavras e vai descartar o que está em volta, tá ok? Resultado final vai ser o mesmo, então suponha que a gente tenha feito esse processamento aqui. Certo. Opa, paguei demais. Def, vou colocar aqui. Que eu tinha feito tqdm ponto pandas def tokens igual ao def text ponto progress apply processamento, tá? Então supondo que a gente
tenha feito esse cara aqui, eu tenha chegado no meu DF novo aqui, com a coluninha dos meus tokens. Tudo bem? Bom, a partir desse momento que eu tenho as minhas palavras processadas, que eu tenho entrada para o meu processo das Word Embeddings, tá? Eu posso tranquilamente começar o treinamento, tá? Das minhas Word Embeddings para obtê-las, tá? Então, eu vou colocar um texto aqui. Treinamento das Word Embeddings, tá? A gente vai ter uma outra abordagem que é o Fast Text, mas como a gente está vendo as abordagens, as variantes da Word2Vec por enquanto, hashtag Word2Vec, tá? E dentro da Word2Vec, a gente está vendo no momento, então 3, tá? A gente viu a Continuous Bag of Words, tá? Continuous Bag of Words, as famosas CBOW. Tá? E a partir do momento agora nós vamos, tá, treinar esta CBOW. Então vou chamar aqui de modelo CBOW, vai ser igual ao Gensim Models, tá? Ele completa Gensim Models, não está completando porque eu coloquei errado, tá? Ponto, ó, tá vendo que a gente já tentou o Doc2Vec, que a gente vai usar mais pra frente, mas por enquanto a gente vai de Word2Vec, tá? E aí nesse Word2Vec tem vários parâmetros, eu já mostro para vocês, tá? Mas a gente vai trabalhar com o basicão aqui, o feijão com arroz, tá? O que é o basicão feijão com arroz, tá? A minha coleção, no caso aqui no meu tá no DF Tokens, tá? Ele tem um parâmetro aqui que se a gente ver, vamos ver se eu dou sorte de achar. Tá vendo que tem aqui ó, o alfa da taxa de aprendizado, tá? Se você colocar um min alfa, ele vai diminuindo essa taxa de aprendizado a cada interação até atingir esse 1000 alfa. Mas o que eu quero ó, é esse SG, tá? Que vem de skipgram. Lembra que tem dois modelos, CBOW e skipgram. A gente viu o CBOW por enquanto, tá? Por padrão, ele é o CBOW, é esse SG igual a 0, tá? Que esse não é o skipgram. Então, portanto, é o CBOW, tá? Só para repetir aqui, então, vou colocar SG igual a 0 para deixar explícito, tá? Que a gente está trabalhando com o CBOW. E aí tem outras configurações aqui interessantes. Ó, min count igual a 5. Qual que é o número mínimo de vezes que uma palavra deve aparecer na coleção, tá? Como isso eu acho interessante de deixar explícito aqui, ó, vou repetir, min count igual a 5, tá? Window, tá? Vamos ver se eu acho aqui. Window, por padrão é 5, ou seja, o meu contexto, tá? É de 5 palavras, tá? 5 para trás, 5 para frente. Normalmente esse contexto é de 5, tá? 8 a 10, varia de 5 a 10, tá? Então eu vou colocar aqui o window 10. Bem? E o size ser 100. O size é o número de dimensões. Beleza? Só confirmar se esse... Nossa, me deu um branco agora. Word2Vec. Se realmente é 5 para trás, 5 para frente, esse 5 é o tamanho do contexto. Nossa senhora, o window não tem problema não. A gente já vê aqui. Window. Maximum between the current and the predictor word in a sequence. Isso, é 5 para trás, 5 para frente. Tá certo. Tô ficando tão imbecil assim não, tá? Vamos colocar aqui. Ele vai treinar este modelo, tá? Tem outras coisas que a gente pode colocar aqui, como número de iterações também, tá? Vou colocar aqui, ó, tamanho do vetor, tá? O worker, se quiser colocar mais de uma thread para obter isso daí, tá? E tudo isso que a gente tá vendo tem aqui, tá? A gente vai ver outras coisinhas um pouquinho mais para frente também, se quiser limitar o número de vocabulário, enfim, tá? Não dá pra gente testar ou brincar com todos os parâmetros, estou utilizando vamos dizer assim, os básicos, tá? Ó, épocas por padrão é 5, tá? Número máximo de épocas. É interessante utilizar esse número de épocas um pouquinho maior, tá? Para classificação, eu já percebi isso daí também, tá? Mas para fins da gente brincar aqui, tá? Tô deixando esse número de épocas igual a 5, tentativa dele rodar mais rápido, vocês rodarem mais rápido. Mas eu percebi, tá, que o efeito é melhor com o número de épocas um pouquinho maior, tá? Cheguei a usar acho que até 100, tá? Número de épocas igual a 100, bem?
Como esse processo ele vai demorar um pouquinho, tá? O que eu fiz no meio do caminho, tá? Eu utilizei um comando que chama modelo, tá? Symbol, que é o meu objeto que eu estou gerando. Eu tenho o save dele, tá? E nesse save eu posso passar um caminho, nesse caso aqui eu passei esse caminhozinho aqui, ó, copiar caminho. Fast text não, meu filho. Eu usei esse daqui, ó, Symbol. Fast text eu usei lá para frente, tá? Symbol modo, tá? Então esse modelo que eu gerei, eu salvei, eu persisti esse objetinho, tá? Então eu posso salvar tanto o modelo, vou colocar aqui, ó, salvando o modelo, tá? Quanto eu posso salvar esse modelo, vai vir com a rede neural, tudo bonitinho, todo o calhamaço que esse objeto aqui está me gerando. Se eu quiser só salvar as word embeddings, que a gente vai ver que é um par de chave, que é a palavra e o kid vector, tá? Que é o vetor das embeddings, tá? Eu posso acessar as word embeddings, as word vectors, como ele chama aqui, tá? Por um campo que é o word vectors, WV, tá? E se eu utilizar o safe, tá? Eu vou salvar só um tipo de objeto que é chamado de kid vectors. Tudo bem? Então posso utilizar as duas opções. Nesse caso aqui, eu só salvei um que eu nem lembro qual que eu salvei, que eu não coloquei o nome. Olha que beleza, né? Que animarzinho. Foi do skipgram, tá? Esse daqui é do skipgram que eu tinha salvo aqui. O skipgram a gente vai ver mais pra frente, mas enfim, né? Era só a gente colocar esse carinha aqui. Tá? Ponto. KV de kid vectors, tudo bem? Então, salvando só as word embeds, tá? Como essa base é grande, né, ele demora um pouquinho, então caso é interessante, se você está rodando, você quer reproduzir os resultados, depois você roda esse comando, porque se você se distraiu, saiu do computador e etc, depois o seu Colab, se você ficar muito tempo sem usar, ele mata o seu notebook, tá? Ele reseta e você vai ter que começar de novo. Então é interessante você persistir o modelo. Como eu já tenho ele persistido, eu só vou carregar ele aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou interromper a execução, tá? Vou salvar esse daqui. Eu vou pegar esse modelo Symbol, eu vou carregar ele, tá? Então, modelo Symbol, tá? Assim como eu tenho o save, tá? Eu tenho o load, opa. Assim como eu tenho o save, eu tenho o load, tá? E aí como é que eu faço para dar o load, tá? Eu vou utilizar o Gensyn, mesmo caminho que eu tinha usado ali, ó, models, ponto, quero carregar um modelo tipo word2vec, ponto load, tá? E aí eu vou passar o modelo, tá? Se eu quiser carregar o modelo, aí se eu quiser carregar só os kid vectors, tá? Como é que eu faço? Vai ser a mesma coisa, tá? Só que eu vou chamar de kvsymbol, né? No lugar aqui do word2vec, tá? Você vai colocar, porque não é específico para o word2vec, pode ser para fast text, etc. Vai ser o kid vectors, tá? Apareceu aqui. Ponto load, tá? Como eu não tenho o kid vectors do Symbol especificamente, eu vou carregar o modelo, que o modelo sim eu salvei, certo? Ó, vou carregar ele. Beleza, tá, já carregou. Então esse modelo aqui é o que eu teria feito aqui, que eu fiz, né, no treinamento aqui, ok? Beleza. Dado que eu tenho este modelo aqui Symbol, tá? O que a gente pode fazer com ele, tá? Eu posso fazer algumas consultas, eu posso gerar, gravar essas embeds, como a gente já viu, posso gerar depois que a gente vai ver, né, uma representação de documentos a partir das Word Embeds. Mas nesse contexto, só para a gente ver como que é legal esse mundo das Word Embeds, eu vou fazer algumas consultas, trazer quais são as palavras mais similares, trazer algumas operações para a gente ver, tá? Então, dentro desse modelo, tá? A gente tem o Word Vectors, tá? WV, e dentro desses Word Vectors, por exemplo, eu tenho uma função aqui que é o Most Similar. Tá? Dentro desse most similar eu posso passar uma palavra, por exemplo, cheese,
E ele vai me retornar quais são as palavras cujos vetores são mais semelhantes ao vetor do teaser. Depois eu já vou mostrar o vetor do teaser pra gente. Mas por enquanto, ó, se eu quiser consultar, aí ele vai me retornar, tá? Quais são, nesse caso aqui, por padrão é 10, tá? Se eu quiser alterar, fala que eram as 20 palavras mais semelhantes, eu coloco o top n igual a 20, tá? E aí, ó, percebam que está aparecendo algumas palavras aqui bastante relacionadas a queijo, tá? Essas são as palavras mais similares, inclusive bem similares, ó, com quase 0,8 de similaridade. Aí você fala azíago, que trem é esse? Eu não sabia, tá? Aprendi com esse exemplo, tá? Que azíago, ó, se você digitar azíago, tá? E colocar queijo, azíago é um tipo de queijo. Eu não sabia que existia esse tipo de queijo, tá? É um queijo de leite de vaca produzido pela primeira vez na Itália que pode assumir diferentes texturas, etc. Tá? Vamos ver os outros que estão aparecendo. Ah, deixa eu colocar aqui no meu nome do notebook, coisa feia que eu vi. Word2Vec. Cheddar, mussarela, isso eu sei. Macarrone, que normalmente acho que deve ser macarrone de macarrão, que vai bastante queijo. Ou mac também, né? Brie é o tipo de queijo, parmesão, provolone, cheddar, tofino, cheddar, não sei se é um tipo de queijo, se é escrito errado, vamos ver aqui, ó. A gente descobre na hora. Chesse. Deve ser escrito, não, sofá, chesse, queijo. Mas tem alguma relação com queijo aqui? Deve ser só a escrita errada de queijo, ó. Então, escrita errada de queijo, tá? Ele também pegou como parecida a queijo. Legal, tá? Interessante. Do filho mascarpone, isso daqui eu não sei, mas enfim, né? A gente percebeu aqui que a gente tem algumas palavras, tá? Ou retornamos as palavras que são mais parecidas com queijo, está tudo dentro do contexto de queijo, né? Muito interessante. Além disso, tá? O que eu posso fazer? Eu posso querer ver qual que é o vetor do queijo. Tá? Para acessar o vetor do queijo, então essa daqui vai ser, ó, consulta por similaridade. Tá? Se eu quiser o vetor, ó, obtendo o vetor da palavra, eu vou colocar o modelo Cebolw wv ponto. Eu tenho uma função que é o getVector e eu passo o tease, tá? Ele vai me dar o vetor do tease só pra gente ver, ó, o shape desse vetor. Ó, ele tem 100 dimensões, tá? Um vetor com 100 dimensões foi o número de dimensões que eu utilizei aqui no treinamento. Tá, ok, pessoal? Bom, o que mais que eu posso fazer aqui nessas consultas? Eu posso fazer algumas operações, tá? De subtração, tá? Ou soma de vetores, tá? O exemplo que eu peguei aqui é o seguinte que eu tinha feito antes. Na hora que você está lá no seu modelo Cebolw, ponto, tá? wv.mostSimilar, tá? Você tem um atributo, por exemplo, que é o positive. Tá? Positivo significa que você está fazendo a soma das palavras. Então, se eu passar só uma palavra aqui, por exemplo, ó, avocado, tá? Ele trouxe aqui salada, crudite, que é um negócio de salada, cozinha, tá? Enfim, trouxe algumas palavras semelhantes aqui, mas só para o meu exemplo ficar legal, eu vou colocar aqui só top n igual a 1. Só retornando o que é mais semelhante à minha consulta, tá? Então, avocado, ele trouxe avocados, tá? Então, nesse caso, provavelmente, ele não fez o pré-processamento de texto como a gente está fazendo, tá? Se eu pegar esse cara aqui, só o avocado, e colocar também salsa, tá? Ó, o mais semelhante que ele trouxe, inclusive bastante semelhante, ó, guacamole, tá? Então, se a gente procurar aqui, ó, guacamole, a gente até tinha procurado para colocar no exemplo aqui, para saber se de fato isso procedia, tá? Avocado e salsa, tá? Existem ingredientes ou várias receitas com abacate e salsa para fazer esse trem que é guacamole, que eu não faço ideia do que significa, tá? Então, faz sentido essa
operação que a gente está fazendo, tá? E aí se eu fizer o seguinte, ó, pegar esse cara, falar, bom, o positivo é isso, mas eu quero que você tira o sal, menos salt, tá? Olha o que ele trouxe de resposta de novo, ele trouxe o abacate, porque eu adicionei um condimento, né, um tempero, e tirei um tempero também, voltou pro abacate original, tá? Legal isso daí, né? Achei interessante esse resultado. E um bastante simples também é o seguinte, ó, eu vou colocar avocado, eu vou colocar lemon, de limão, e water, certo? Vou colocar aqui. E olha aqui que nós temos, com uma alta similaridade, limão mais água, temos limonada. Tudo bem? Legalzinho, né? E além disso, se eu quiser consultar qual que é o meu vocabulário, o que ele aprendeu aqui, tá? É só você colocar modelo Cebol, wv.vocab. Tá? Nesse vocab, tá? Ele tem como chave a palavra, tá? E como mapeamento aquele kid vectors, tá? Não, eu vou mostrar esse kid vectors como que ele é. Dá para mostrar agora, Eu acho que eu cheguei a baixar ele. Senão depois eu gero uma word embedding menorzinha e mostro para vocês. Vou pegar essa cebola aqui. Com dimensionalidade 50, mas eu acho... Procurar cebola. Oh, meu filho, cebola. Tá? Ó, vai ter cada token da minha coleção. Deixa eu abrir com um Atom aqui, que esse daqui acho que não vai ficar muito bom pra dar o zoom, não. Dá um zoomzinho, tá? Tem aqui ó, os tokens, ó, que, do, da, uma, para. Então perceba que não foi feita a eliminação de stop word, tá? Tem até alguns caracteres aqui, ou seja, o token foi tudo, tá? Apenas separação por caractere. E aqui, ó, é a palavra e o vetorzinho da palavra. Então esse é o arquivo quando você salva o kid vectors, tá? Vem só o arquivinho neste formato aqui. Então, para carregar também, se você quiser carregar no formato kid vectors, vai ter a palavra e o vetorzinho de características da palavra. Nesse caso aqui tem 50 dimensões aqui para cada palavra. Tudo bem? E aí se você quer verificar, por exemplo, ó, se você fizer isso daqui, né, dá o by, por exemplo, tá? Ele te retorna também o kid vector, né? Você pode pegar isso e extrair o vetor, por exemplo, tá? Mas o interessante é o seguinte, ó, quando a gente está pegando um vetor, tá, de alguém que não existe, então eu vou colocar choose, alguma coisa assim, tá? Essa palavra obviamente não existe, tá? Então ela não está no vocabulário, tá? Então você pode verificar antes de retornar para não dar erro, ou fazer o tratamento de exceção, ou verificar se ela está no vocabulário, tá? Se não tiver, ela retorna falso, tá? Então, procedimento interessante para isso, tá? Então, esse foi o nosso primeiro contato. Nós teremos mais contatos com Word Embedding, inclusive, tá? Utilizando outras abordagens, e a gente vai fazendo isso conforme a gente for vendo os conceitos, a gente vai aplicando, vendo como que a gente extrai as Word Embeddings utilizando esses conceitos, tá ok? Então, até o próximo vídeo.